desafiar os irmãos a continuar no Evangelho de João, trabalhando, né, essa nossa vida em Cristo Jesus, que é justamente uma vida que aponta para Cristo Jesus. Dentro desse contexto aí de João, capítulo 1, versículos de 29 a 31, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, apesar de projetar aí os versículos, tá bom? Se você não tiver vendo aí, se tiver pequenininho talvez, você tem que aí abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, ok? Mas a vida em Cristo, ela aponta para Cristo, ela direciona a Cristo Jesus, a Cristo Jesus justamente porque agora nós vamos, junto com o próprio João Batista, aqui como o próprio exemplo de João Batista, trazer aqui esse exemplo, né, esse testemunho sobre a pessoa de Cristo Jesus, ok? E aí nós precisamos olhar para os versículos de 29 a 31, olhar para os versículos de 29 a 31, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. É interessante que todo esse bloco de versículos que nós estamos lendo aqui, né, principalmente aí nos versículos que nós estudamos na última semana, ela justamente traz esse testemunho intenso de João Batista sobre Jesus, justamente que traz esses primórdios aí da vocação dos primeiros discípulos de Jesus. Dar testemunho de Jesus é parte indispensável, né, da vida em Cristo Jesus. A vida em Cristo Jesus aponta para Cristo por meio do seu testemunho. João Batista é essa voz que clama no deserto, que prepara a vinda de outro maior que ele. Esse paralelo com a voz que clama no deserto pode ser feito, sem dúvida, naquilo que é destinado a nós hoje, porque vivemos, sem dúvida, irmãos, num mundo de deserto, num mundo inóspito, árido, duro, lugar de morte, sem direção. E nós temos agora a mensagem de vida, nós temos agora a mensagem para o mundo que vive num contexto de muito problema. E isso que deve ser a nossa vida, apontar para Cristo Jesus. É isso que João Batista faz aqui, é isso que ele está agora descrevendo através desse testemunho daquele que seria maior que ele. É interessante porque agora a gente tem dentro desse contexto quase que uma transição, né, daquilo que vai ocorrer agora em todo o Evangelho de João, onde João Batista sai de cena para que agora entre Jesus Cristo. Onde agora João Batista, quase que, claro que nós vamos ver um pouco mais dele ali no capítulo 3, mas a pregação agora, o ministério de João Batista, ele é colocado de lado para justamente focar no ministério de Cristo Jesus. O próprio João Batista vai dizer lá no versículo 30 do capítulo 3, né, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, toda a vida, todo o caráter de João Batista, ele vai apontar para Jesus Cristo, mesmo antes do seu próprio nascimento. Isso já era algo que havia sido determinado quanto ao seu ministério. E existe aqui, sem dúvida, esse grande desafio para nós, de darmos testemunho para um mundo que justamente é um verdadeiro deserto, de um mundo que está nas trevas, de um mundo que não tem, que apesar de tentar achar vida nas diversas formas, aí, diversas situações, está num deserto, não tem amparo. E somos essa voz também, de apontar para Cristo Jesus. Por isso, e aqui aproveitando, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos agora nesses dias, que estamos vivendo esse drama dessa pandemia, de justamente apontarmos para Jesus, de olhar para Cristo Jesus
com as nossas vidas agora apontarmos para o Senhor no mundo que está em desespero, no mundo que está com medo, no mundo que agora está lidando drasticamente com a morte de pessoas que não podem ser jogadas agora para debaixo do tapete, ou simplesmente muitas vezes a gente trata a morte apenas como um número, mas são vidas que estão sendo perdidas, pessoas que estão sofrendo, famílias que estão perdendo seus entes queridos, sequer podendo enterrar os seus amados. Há muito sofrimento. E eu fico muito preocupado porque mesmo diante disso tudo, diante dessas confusões e problemáticas que a gente tem vivido, tem havido e tem ocorrido coisas que nos roubam ou tira a direção daquilo que nós deveríamos dar, que é Cristo Jesus, que é apontar para Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio. A vida em Cristo, ela justamente aponta para Cristo Jesus, através do seu testemunho. E João também vai agora descrever que essa vida em Cristo agora aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz assim, ele diz assim, no dia seguinte, ou seja, num momento, agora numa circunstância diferente daquela que nós vimos nos versículos anteriores, como estudamos na semana passada, João agora está testemunhando sobre Jesus. O João está falando agora de Jesus, parece que naquele contexto do batismo de Jesus Cristo, que não é narrado e nem citado no Evangelho de João, mas citado nos demais evangelhos. Ele aponta para Jesus e diz: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele justamente agora, esse Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, narra o testemunho de João Batista sobre a identidade de Jesus e não sobre o batismo de Jesus. Parece que essa não é a intenção de João ao escrever o seu Evangelho, como nos demais evangelhos, onde vai mostrar aquele momento onde o Senhor Jesus está batizado. Mas todo esse anúncio agora, esse apontar de João Batista, esse nome dado a Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, ele justamente está ligado aos versículos anteriores. Bom, se João não era o Messias, se João Batista não era um profeta, se João Batista ele não era o Cristo esperado, se ele está falando então em nome de quem? Ele está anunciando quem agora? Inclusive os próprios fariseus questionaram essa autoridade. É em nome de quem você batiza? João agora aponta para aquele que ele anuncia, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É engraçado aqui e é interessante nesse texto, meus irmãos, porque ele usa um joguinho de palavra no grego aqui, né? Anostuteu, que é justamente o Cordeiro de Deus. E ele faz um complemento, que tira o pecado do mundo. Mas essa nomenclatura para Jesus, o Cordeiro de Deus, ela será apresentada nos versículos posteriores aí do Evangelho de João, no versículo 36. Depois, em 1 Pedro, fazendo uma alusão, não tão clara, mas parece que fazendo essa referência, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Depois nós vamos ter também essa mesma menção do Cordeiro de Deus agora, em Atos capítulo 8, versículo 32. E é interessante porque agora essa é um nome, uma nomenclatura nova ao Messias esperado. O judaísmo não conhecia a ideia de um Salvador Cordeiro. A imagem de um Messias Cordeiro não fazia parte do entendimento judaico, ou a chegada dele para isso. E aí, essa palavra, o Cordeiro de Deus, justamente existem muitas interpretações daquilo que João queria dizer. Alguns comentaristas vão pensar que ele está se referindo a Isaías capítulo 53, que pode ser também, né? Ou Jeremias 11, 19, sobre o Cordeiro manso.
ainda Levíticos 16, o bode de Azael, outros acham que João está se referindo ao próprio livro de Gênesis capítulo 22, na ocasião que Isaac é oferecido como sacrifício, mas na última hora ali aparece um cordeiro em substituição e no seu lugar para ser sacrificado. Ou Levíticos capítulo 14 como oferta de culpa, ok? Todas essas... claro que aqui a figura que João quer descrever como o Cordeiro de Deus, ela justamente transporta para essa ideia de alguém que haveria de redimir a humanidade. Mas o problema é que a imagem de um Messias Cordeiro, ela não era a característica ou não era algo que agora fazia parte do entendimento judaico. Mas o que João quer descrever aqui como Cordeiro, e esse complemento depois do Cordeiro de Deus, ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele usa a palavra aqui no grego que justamente ele significa não apenas tirar, levantar, mas aquele que carrega o pecado do mundo. Carregar o pecado da humanidade como um servo de Deus. Muito similar àquilo que Isaías 53, versículo 4 vai descrever. Esse cordeiro agora não tira o pecado apenas de uma raça, da raça eleita, do povo da promessa, mas esse Cordeiro de Deus agora, ele tira o pecado do mundo. Por isso que essa linguagem não era uma linguagem de um Messias Cordeiro muito apreciada e muito entendida, talvez aqui pelos judeus, porque agora João Batista amplia justamente a eficácia desse sacrifício. Que lembrando que no passado, no Antigo Testamento, a lei ali, alguém levava aquele cordeiro para ser sacrificado, fazendo assim a expiação do seu pecado de modo individual, mas esse sacrifício era algo ainda muito limitado, ele não tinha a sua eficácia completa. Mas agora o Cordeiro de Deus, ele tira não apenas o pecado do seu povo, mas de toda a humanidade. E aqui, quando João utiliza disso, o Cordeiro de Deus, ele justamente faz essa ligação que tira o pecado do mundo, ampliando essa visão. Porque agora, meus queridos irmãos, a redenção não é por uma filiação, não é por meio de uma raça, não é por meio de uma ligação hereditária, mas pela fé no Cordeiro de Deus. Agora, é interessante porque a figura de um cordeiro, eu coloquei até aí no cartaz aí dessa mensagem, um cordeirinho, né? Essa figura, ela não combina com o Messias real, um grande líder do passado. Ele foge totalmente da expectativa agora, onde as pessoas esperavam talvez aqui um líder político, alguém que os libertaria do poder de Roma, alguém que restauraria o poder da nação de Israel. Mas João Batista usa a figura de um cordeiro frágil, um cordeiro agora que tenha toda a sua limitação, mas é poderoso para tirar todo o pecado do mundo. É engraçado isso, meus queridos irmãos, porque assim como talvez aqui os judeus desta época, nós temos nos últimos tempos colocado a nossa fé, a nossa visão num Messias, num grande líder, num grande rei, num grande político, agora numa pessoa que vai mudar toda a ética, toda a moral, que vai trazer toda vai agora restaurar a nossa nação, todo este mundo. Como nós temos colocado agora a fé em pessoas, em símbolos, em políticos, seja do passado, seja no presente e no futuro desses que estão surgindo por aí, como o baluarte, né, vamos dizer assim, da moral, da integridade. Como nós temos colocado a nossa fé nisso. Mas é interessante que nós
pouco falamos ou pensamos no Jesus como um cordeiro humilde. Não é um herói pomposo que vem para restaurar o grande reino de Davi. Não é nenhum grande personagem do passado, como Elias, Moisés, um profeta, que vai agora resgatar os velhos ideais. O que vem agora é um cordeiro em direção ao matador. Na sua dor, ele carrega as nossas dores, as nossas feridas. Ele vem para carregar sobre si o pecado do mundo. Isso parecia estar claro desde o início, mas eles não conseguem ter esta visão que o Messias, que a salvação vem pela cruz, através de um cordeiro, ou na figura de um cordeiro, escolhida por Deus, para assim redimir o seu povo e redimir a humanidade. Agora, irmãos, a pergunta aqui, não é? Quem quer seguir um cordeiro? Quem quer seguir um cordeiro? Quem quer seguir os passos de um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício na cruz? Quem quer seguir o cordeiro e andar pelo caminho da cruz de Cristo Jesus? Somos agora convidados, sem dúvida, com esse texto, de carregar isso, de uma vida que aponta para a cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não para o político, não para o juiz, não para o Supremo Tribunal Federal, não para os políticos, mas ao Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Somos convidados agora pela cruz de colocar a nossa fé numa figura bastante frágil, no Cordeirinho. Somos convidados agora a falar de uma cruz onde as pessoas não querem ouvir sobre cruz, não é verdade? As pessoas querem ouvir sobre sucesso, sobre as maravilhas. As pessoas querem ouvir sobre um grande herói, histórias maravilhosas, histórias inspiradoras. As pessoas querem escutar agora uma pregação, uma mensagem motivacional. As pessoas querem escutar agora uma mensagem que justamente faça com que elas agora comecem a segunda-feira adrenalizado, não é? Animado. Mas a cruz, como que se a cruz não fizesse isso? Como que se a cruz não animasse o coração? Como que se a cruz e o sofrimento desse cordeiro não entrasse no nosso coração de tal forma e que nos ajudasse a começar uma semana em humildade, em dependência, em sabedoria no Senhor, confiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não nos salvadores da pátria, não nos grandes cientistas, não nos grandes sábios deste mundo. É claro que Deus levanta pessoas, sem dúvida, para liderar, grandes sábios sem dúvida a gente tem orado para que Deus levante uma pessoa, um cientista, para que nos ajude a alcançar a cura dessa gripe, não é verdade? Uma pessoa, claro que a gente ora para que a Bíblia fala para a gente orar pelos políticos, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente possa ter paz na nossa vida, mas a Bíblia não diz para eu colocar a minha esperança e o meu coração nessas pessoas. Queridos irmãos, isso é idolatria, não é verdade? Mas o que mais nós temos escutado nas redes sociais, o que mais nós escutamos nos jornais, que dá até vontade de chorar, não é verdade? A guerra é um terror, que as pessoas estão frustradas, chateadas, não têm esperança. Está claro e escancarado nesses últimos tempos o quanto o nosso mundo, o quanto o nosso entorno, o quanto as pessoas estão desesperadas. Esses dias eu fui lá no Carrefour com a Linda, né, comprar uma
coisas lá para casa que estava faltando. E algo me surpreendeu ali no mercado, não só no Carrefour, outros também que eu tenho ido. As pessoas, o silêncio. Claro que hoje a gente trabalha, tem que ficar com a máscara, né, na boca, não pode conversar muito perto, não pode ficar muito tempo ali e tudo mais. Mas o silêncio das pessoas, a tensão das pessoas, o sofrimento das pessoas, o desespero que as pessoas estão ali, a ansiedade que elas estão vivendo. Pessoas muitas vezes esperando por uma solução mágica, milagrosa, por um Deus que, ou por uma personalidade. Mas olha só, Jesus se apresenta aqui como o Cordeiro de Deus, uma figura frágil, mas também poderosa, não é verdade? Por isso não é... O desafio aqui para nós, meus queridos irmãos, diante disso tudo, é continuar apontando para o Cordeiro de Deus, apontando para a cruz de Cristo Jesus, apontando para aquele que nos redime de todo o pecado. Não é apontar para a luz da live do Alok, não é apontar para os entretenimentos das lives que nós temos. Que live eu vou assistir hoje? Não é verdade? Eu fico muito preocupado com isso, porque parece que o mundo e essas situações, eu sei que é muito desesperador e às vezes, poxa, mas irmãos, estamos vivendo um momento de lamento. Estamos vivendo um momento de tristeza. E não adianta a gente mascarar a nossa tristeza, a nossa aflição, com lives da vida, com shows da vida, com maratonas da vida. Nossa tristeza, nossa ansiedade, o não poder estar perto um do outro, precisa agora repousar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me preocupo como o mundo tem se distraído com essas luzes e como os crentes, e parece que a gente também fica nisso, e nós não apontamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que como João Batista fez. É claro, eu não estou exagerando, eu não estou generalizando, tá bom? Existem muitas pessoas na internet também fazendo muita coisa boa, assim como nós estamos fazendo agora, proclamando Cristo Jesus, apontando para o Cordeiro de Deus. Mas parece que nós agora entramos numa competição dentro da nossa casa. Que live eu vou assistir? Que luz eu vou acompanhar? Aonde eu vou colocar o meu coração? A sugestão, ou a nossa obrigação, é apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não estamos vivendo um momento de alegria, de festa. Assim como o povo de Israel no passado também viveu momentos de tristeza. O próprio Salomão vai dizer, existem todo tempo debaixo do sol, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se alegrar. Nós estamos vivendo um tempo de tristeza. E sabe, irmãos, me preocupa algumas coisas que nos roubam isso, a realidade daquilo que estamos vivendo. Jovens talvez estejam aí enganados e se enganando com a realidade o perigo daquilo que nós estamos vivendo. Eu fico preocupado que se talvez Jesus viesse hoje, nós pouco reconheceríamos Jesus Cristo, porque são tantas luzes, tantas coisas nos entretendo, que nós jamais pensaríamos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como esses daqui também não reconheceram. Um Cordeiro? Jesus? A cruz? Mas a vida em Cristo Jesus também, meus queridos irmãos, ela aponta para o Filho de Deus. Quando o apóstolo João descreve esse testemunho de João Batista sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus, ele diz assim nos versículos de 32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, e não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar como água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A vida
agora o testemunho de João Batista aponta para o Filho de Deus. Mas aqui nós temos uma dificuldade nesse texto, que é justamente lá no finalzinho do versículo 34, onde alguns manuscritos vai trazer não a palavra Hios, que é filho, mas a palavra eklektos, que é escolhido. Mas a maioria das Bíblias traduz como filho, né? E não tem muito problema teológico nisso, até porque nós vamos observar alguns textos que, por exemplo, essas duas palavras, filho, escolhido, elas caminham juntas. Por exemplo, em Lucas capítulo 9, versículo 35, fazendo justamente essa menção, lembrando desse episódio do Senhor, de Cristo Jesus, sendo de Deus falando sobre Cristo Jesus, e de lá saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ainda em Lucas 23, 35, vai dizer: o povo ficou observando as autoridades e o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. É interessante porque nessas duas situações, assim como nós temos aqui, apesar de não ser traduzido como escolhido, mas como filho, parece que caber muito bem essa figura do filho escolhido quando se fala sobre aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em Hebreus, capítulo 11, versículos de 17 a 18, vai falar sobre Isaque, o filho da promessa, mas escolhido para um sacrifício. E que naquele último momento onde Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, Deus traz ali uma ovelha para ser sacrificada no lugar de Isaque. É interessante que parece que essa figura aqui justamente usa o filho escolhido. Ainda em Mateus 3,17, Isaías 42:1 justamente vai trazer esse mesmo paralelo do filho escolhido, do filho eleito de Deus. E o que parece fazer mais sentido com o contexto imediato aqui, de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque dentro do sistema sacrificial, não era qualquer cordeiro que poderia ser sacrificado. Dentro da religião judaica, dentro das ordenanças de Deus, no Antigo Testamento, para o sacrifício de um animal, para o culto a Deus, para a oferta a Deus, não era qualquer animal que deveria ser sacrificado. Ele deveria ser escolhido a dedo. Inclusive Malaquias vai apresentar uma admoestação de Deus muito severa para o povo, porque o povo estava colhendo, entregando qualquer coisa para Deus. Aquela ovelhinha ali está cega, então deixa aí que a gente depois leva para sacrificar lá no templo. Aquela ovelhinha ali está manca, está coxa, então deixa aí que a gente depois leva lá para o templo para a gente oferecer de sacrifício. E aí Malaquias vai justamente criticar essa prática do povo de Israel. Mas aqui, meus irmãos, o Filho de Deus, escolhido de Deus, ele justamente faz essa ligação com o Cordeiro de Deus. Deus deu o melhor dele para sacrificar e para nos redimir de todo o pecado. Deus não enviou qualquer pessoa. Deus não enviou mais um dos Messias da época. Deus não enviou uma pessoa qualquer. Mas Deus deu o melhor em sacrifício. Deus deu aquilo que era mais valioso, o Cordeiro de Deus na pessoa de Cristo Jesus. João Batista estaria vendo em Jesus a figura deste Messias Cordeiro de forma mais evidente do que os seus conterrâneos. O Cordeiro de Deus, o Filho escolhido de Deus, agora se apresenta como o Cordeiro de Deus.
a pomposidade dos messias da época, como nós vimos na semana passada, da religião judaica, é confrontada com a figura desse cordeiro, desse simples cordeirinho. Mas era o melhor de Deus. Era o varão perfeito. Era o cordeiro imaculado. Ele era o cordeiro precioso. Era o único filho de Deus. A preciosidade disso, irmãos, a preciosidade no sacrifício, e aqui a gente percebe o amor de Deus quando Ele dá aquilo que é mais precioso para nos redimir. Ele não dá qualquer coisa. Ele dá aquilo que é mais precioso na pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, que lição nós tiramos disso? Que lição nós aprendemos? Onde neste mundo nós somos acostumados a servir ao Senhor de qualquer jeito, a dar qualquer coisa para o Senhor, a dar meu coração pela metade, minhas motivações pela metade, mas nos esquecendo que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, o Cordeiro de Deus, o melhor que Ele tinha, para nos salvar. Olha que bênção que é isso! Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho escolhido. Aquilo que era o melhor de Deus. Ele não poupou a vida do seu próprio Filho. Irmãos, que amor é esse, não é? Que amor grandioso é esse? A ironia disso tudo é que o poder de Deus agora é manifestado através da fragilidade de um cordeiro que tira todo o pecado de todo o mundo. É claro que nós vimos nos primeiros versículos, que nem todos aceitaram isso, que nem todos quiseram isso. Mas esse sacrifício ele é poderoso. Ele é precioso. É a glória e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Numa época onde nós queremos apontar, direcionar os nossos olhos, as nossas vidas para poderosos, para referências da internet. Numa época onde nós mudamos os nossos hábitos, a nossa maneira de ser dependendo do conselho do youtuber do momento. Numa época onde eu sigo ou eu tenho de referência e dou valor para aqueles que têm mais seguidores, mais likes, João Batista nos ensina e nos motiva a apontarmos para o Cordeiro de Deus. É engraçado que o Cordeiro de Deus, na época de João Batista, ele não tinha muitos likes. A proposta foi rejeitada, ele foi deslikeado, não sei se existe nessa palavra, né? Foi rejeitado, foi abandonado. Hoje eu estava conversando com a minha filha, a Isabela, sobre algumas coisas de Instagram, e a gente estava brincando. Eu falei, poxa, Isabela, agora que eu estou aprendendo a mexer com o Instagram, já vem uma nova ferramenta aí virtual, né? E aí ela estava falando de alguns personagens, de uma pessoa lá que não sei o que, que perdeu não sei quantos milhões de reais por causa de uma atitude ruim, que era a referência das pessoas e não sei o que, e uma série de coisas assim, e frustrou as pessoas. E isso me chama a atenção pelo quanto nós estamos colocando o nosso coração nessas referências. Você jovem, agora, olha, esse meu professor da faculdade, ele é o dono da verdade agora, ele sabe tudo. Agora esse cara do YouTube sabe, não sabe, é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa referência. Ele é o melhor de Deus que foi enviado para nos redimir. Coloque a sua fé nisso. Nesse tempo de angústia, de aflição, não fique cego.
Não fique distraído com essas luzes. Sabe por quê, irmãos? Uma vida em Cristo Jesus, ela aponta para Cristo Jesus. Meus irmãos, que o Senhor assim nos ajude nesta semana que estamos começando, a não ficarmos aí apontando para agora esse médico que tem a solução, agora aquele presidente que tem a solução, agora aquele juiz que tem a solução, agora o youtuber que tem a solução, mas que a nossa vida aponte para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos já repararam que o quanto nós estamos falando o quanto essa questão do vírus, e é claro que é importante, estamos vivendo isso, nos roubou, o quanto essa questão nos tirou, irmãos. Cada vez que eu ligo a televisão eu vejo as consequências disso. É impressionante. Nos roubou a convivência, o estar próximo uns dos outros. Hoje nós andamos quase que como bichos, né? A gente tem medo até de espirrar no meio da rua. Eu tô andando de máscara agora. Tá aqui a minha máscara, tá bom? Eu ando de máscara. Porque eu fico com medo de entrar num lugar sem máscara. De ser... Não é isso? Que tensão, que maluquice é essa? E isso nos rouba, tem roubado o nosso verdadeiro propósito de apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As questões financeiras preocupantes, reais, irmãos, como isso causa angústia no coração, e com razão, é claro, mas como isso tira a atenção da nossa vida, como isso rouba, por exemplo, a alegria da salvação, o reconhecimento de Jesus Cristo em nossas vidas, o prazer de estar na pessoa junto de Cristo Jesus. Não deixe que isso aconteça, meus irmãos. Continue apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhando para Cristo Jesus. Que não venhamos agir como um mundo que está se distraindo diante dessa pandemia, esse grande problema, com lives da vida que nos faz fugir da verdadeira realidade. Acho que a gente precisava chorar um pouco, sabe? Clamar a Deus a misericórdia de Deus, piedade, a misericórdia do Senhor nos tempos difíceis que estamos vivendo. É algo temeroso, é algo preocupante. É claro que nós não vamos viver lamentando, chorando, sem dúvida, mas, irmãos, não é tempo de ficar alienado com as coisas que estamos vivendo. Não é tempo de distração. É tempo de clamor. É tempo de intercessão. Se necessário for, chorar. É interessante que a gente nos roubaram de nós até o propósito bíblico do jejum. Politizaram o jejum. A gente fica até com medo de orientar o jejum, porque agora os políticos nos tiraram isso e ficou em evidência como de forma errada. Irmãos, olha que ponto nós chegamos. O que nós estamos vivendo não é o normal. Não é o normal. É claro que Deus está no controle. É claro que é o que Deus quer que a gente viva. É claro que é o que Deus quer que a gente agora passe. Mas, irmãos, vamos passar direito por isso. Com temor, tremor, clamando a misericórdia de Deus, olhando para a seriedade daquilo que estamos vivendo, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é hora de distração. Não é hora de esbanjar. É hora de chorar. É hora de lamentar. É hora de lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar.